Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre introdução à genética, certo? Nas aulas anteriores nós vimos mitose, meiose e gametogênese. Então, o que acontece? Tudo aquilo vocês estavam vendo não era à toa. Era para começar a dar base para a gente estudar a genética, tá bom? Porque sem aquele conteúdo não rola a gente partir para a genética. O que vai acontecer? A genética é a tão esperada, tão aguardada por vocês, né? Hoje eu vou falar sobre os conceitos básicos que vocês não podem deixar de saber para fazer qualquer questão de genética. Então, para vocês resolverem qualquer questão de genética, tem que saber esses conceitos básicos. Se não souber, vai ter dificuldade na hora de resolver, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Quando eu falo em genética, eu tenho que pensar, houve formação de gameta, certo? Nessa formação de gameta, uma parte do material genético vem do pai e a outra vem da mãe, certo? Uma parte está no espermatozoide, que é o gameta masculino, e a outra parte está no ovócito secundário, que é o gameta feminino. Aqui eu estou mostrando para vocês um cariótipo. Esse cariótipo, por que ele está aqui? Ele não está à toa aqui. É um cariótipo da espécie humana, onde eu mostro para vocês o seguinte. Ele tem um total de 46 cromossomos e eles estão pareados. Então, o que vai acontecer? Eu tenho par 1, par 2, par 3, 4, 5, até chegar ao 22. Ah, mas aqui tem o par 23. Tem sim, mas é o seguinte. Até o par 22, do 1 ao 22, eu tenho cromossomos autossômicos, que vão dar as características do nosso corpo. Então, até o par 22, cromossomos autossômicos, onde eu tenho genes que estão ligados a esses cromossomos. No par 23, eu tenho os cromossomos sexuais. Quais são os cromossomos sexuais? No caso das mulheres, XX, e no caso dos homens, XY. Tá? Tanto que vocês podem ver, se em algum momento cair uma interpretação de cariótipo, vocês olhem aqui, Quando é XX é mulher, XX é mulher e X é sexo masculino. Aqui o que eu tenho, pessoal? Eu tenho então, X, ele vai estar diferente aqui do Y. Então você logo deduz que são cromossomos diferentes. Logo você vai ter um homem nesse caso, tá bom? Então o número de pares de cromossomos que eu tenho são 23. O total de cromossomos 46. Não se esqueçam de uma coisa, o que tem esse cariótipo? Mas por que eu coloquei ele aqui? Todos estão pareados, tá? Todos estão pareados. Isso significa que isso daqui eu tenho uma célula somática. Mas e se eu tiver uma célula se eu for formar gameta? Eu vou ter aqui os cromossomos homólogos, se separam na anáfase, lembra? Então, eu vou ter essa separação desses cromossomos homólogos. Eu vou ter, então, só um desses cromossomos aqui do par, tá bom? Então, isso significa o quê, pessoal? Eu tenho aqui, no par 1, por exemplo, um desses cromossomos veio do pai e o outro veio da mãe. E assim por diante. No caso do par 23, dá para eu saber quem veio da onde, né? O cromossomo X veio da mãe e o cromossomo Y veio do pai. Ah, mas por quê? Gente, quem vai ter gametas, o único indivíduo que vai conseguir formar gameta Y é o homem, porque eles têm no gene dele o Y, tá? As mulheres não têm, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui. Aqui eu trouxe para vocês uma representação maior, onde tem algumas estruturas que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho os cromossomos, são cromossomos homólogos, porque estão um ao lado do outro, então eu chamo de cromossomos homólogos aqui. Esses cromossomos homólogos, quando eles estão bem espiralizados, eles vão ter aqui, no caso, eles são parte do fragmento de DNA, tá? Isso fazem parte do DNA. E aqui eu tenho os conceitos voltados para a genética. Por exemplo, o gene. O que é o gene, gente? O que é o gene? O gene vai ser o segmento de DNA, tá? Que ele serve para quê? Ele vai codificar
uma proteína. Então, o gene ele vai ser o segmento, o fragmento de DNA que vai codificar uma proteína. Tá? Essa proteína é o quê? A proteína do gene é o que vai determinar a cor do nosso cabelo, é o que vai determinar a cor dos nossos olhos, vai determinar se eu consigo dobrar minha língua assim, tá? Então, vai determinar várias características do nosso corpo. Tá, então eu tenho os genes vão determinar essas características. E eu tenho locus. O que é locus? Locus, vocês lembram de qual palavra? Lembra de local, tá? Então, locus lembra de local. Então, quando eu falo que eu tenho locus, eu tenho o local ocupado por um gene. Então, eu tenho o locus gênico. O locus gênico aqui, ó, eu coloquei, representei para vocês os cromossomos. E eu teria aqui, esses são os alelos que eu vou falar. E o locus gênico o locus do alelo A vai ser aqui, nessa posição do cromossomo, tá bom? Então, o locus vai ser nessa posição aqui. Do B, nessa posição. Do C, nessa posição. Locus, local. Não tem erro. E eu tenho os alelos. O que são os alelos? São variantes do gene, tá? São variantes de um gene. Então, por exemplo, eu tenho um alelo Azão, eu tenho um alelo Azinho, eu tenho um alelo Bzão, eu tenho um alelo Czinho. Cada um vai representar um gene. Em genética, a gente usa isso para representar um gene. Então, por exemplo, eu quero falar para vocês que o caso de cor de olhos não é primeira lei de Mendel, que eu vou explicar mais para frente. Mas muitas vezes vocês podem ver em exercícios mais antigos como se fosse. Então para cor de olhos ou alguma característica é determinada pelo alelo Azão. Então, eu estou me referindo ao alelo Azão. E se a pessoa não tem, então ela tem que ter o Azinho, tá? 2 vezes. Então, ali eu tenho o alelo Azinho, essa é a diferença. Dominante, o próprio nome diz. Dominante é quem manda, quem vai dominar, quem vai se expressar no lugar do outro. Tá? Então, ele vai se expressar, a expressão dele domina a do outro. Tá? Então, o que vai acontecer? No caso do dominante, é o alelo que pode se manifestar em dose única, azão, azinho, ou em dose dupla, tá? No caso, azão, azão. Então, se eu tiver tanto azão, azinho, quanto azão, azão, eu tenho dominante. Por quê? Apareceu o alelo azão uma vez, já é o suficiente para ele dominar. Ele domina o azinho, tá? Por isso que a gente chama de dominante. Quando eu tenho recessivo, quando eu falo em recessivo, é quando ele se expressa somente em dose dupla. Então, no caso, o azinho, azinho. Se eu tiver o azinho, azinho da tal característica, então ele é recessivo, tá? Um exemplo, pessoal, é o caso da gente conseguir dobrar a língua, tá? Então, quando eu consigo dobrar a língua, ó, vê se vocês conseguem aí, ó, fazer isso daqui. Dobrar a língua, tá? Se vocês conseguem dobrar a língua, ele é determinado por um gene que vai ter um azão, tá? Então, quando eu tenho um azão, eu consigo dobrar minha língua. Beleza? Se eu tiver azão, azinho, na maioria dos casos eu também vou conseguir dobrar minha língua. Para que eu não consiga dobrar minha língua, eu tenho que ser azinho, azinho. Tá? Então, para eu não conseguir de jeito nenhum, tem gente que não consegue, tá? Então, a maioria vai conseguir dobrar a língua aí no caso, tá bom? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Só para dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho o caso do homozigoto ou puro, muitas vezes vocês podem encontrar como homozigoto ou puro. Nesse caso, é quando homo, sempre a palavra homo, sempre que vocês encontrarem a palavra homo, significa igual. Então, toda vez que encontrarem homo, significa igual. Põe isso na cabeça. Homozigoto, quando os alelos são do mesmo tipo. Ou seja, azão, azão ou azinho, azinho. Falou homozigoto, vocês vão pôr azão, azão ou azinho, azinho, dependendo do que ele estiver pedindo. E no caso do heterozigoto, quando os alelos vão ser diferentes, porque hétero sempre significa diferente, tá? Então, hétero diferente, homo igual. No caso do heterozigoto, os alelos vão ser diferentes. Nesse caso, eu vou ter um exemplo de azão, azinho, tá bom?
E aí, pessoal, eu tenho a questão também que não coube aqui, eu não consegui colocar para vocês, a questão que fala sobre genótipo e fenótipo, tá? Então, quando eu falo em genótipo e fenótipo, o que é o genótipo e o que é o fenótipo? Vocês comumente vão encontrar, e cai bastante exercício sobre isso, perguntando, o genótipo do fulano é tal. Por exemplo, eu tenho cabelo castanho escuro. É um caso de herança quantitativa, mas enfim, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que o genótipo para cabelo castanho escuro tem que ser azão ou azão-azinho, tá? Então vai ser dominante. O azão vai ser dominante. Então, azão ou azão-azinho. Esse é o meu genótipo, tá? Esse é o meu genótipo. Azão, azão-azinho. No caso do fenótipo, o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do genótipo. Expressão, tá? A característica do genótipo. Qual que é o meu fenótipo, então, para cor de cabelo? Castanho escuro, tá? Castanho escuro. Mas e se eu pintar de loiro? Se eu pintar de loiro, pessoal, o meu fenótipo vai ser alterado, tá? Porque o fenótipo é a expressão do genótipo mais o ambiente, tá? Então, se eu pintar de loiro isso daqui, ele vai ficar, o meu fenótipo vai ser loiro, para cor loira, e o meu genótipo vai sofrer alteração? Será que o meu genótipo vai sofrer alteração? Não, tá? O genótipo não vai sofrer alteração, tá bom? O genótipo é a expressão do gene, tá? Então, o genótipo vai ser o gene ali, o gene em si. Então, se eu tenho o meu genótipo da azão ou azão-azinho, não vai mudar independente da cor de tinta que eu jogar aqui. Eu posso jogar um loiro amarelo, né? Eu posso jogar um loiro, um roxo, um verde, um azul, a cor que eu quiser, tá? Todas as cores juntas, não vai mudar o meu genótipo. O que vai mudar vai ser o meu fenótipo. Caem várias questões sobre isso. Então, é importante vocês saberem esses conceitos, tá? Por quê? Se vocês não souberem esses conceitos, vocês não conseguem resolver os exercícios. Só uma coisa aqui que eu não falei para vocês no heterozigoto. Muitas vezes o heterozigoto pode ser chamado de híbrido, tá? Híbrido. Então, se vocês encontrarem um exercício falando, o indivíduo híbrido, coloca lá azão-azinho, tá bom? Pode colocar isso daí. Pessoal, na aula de hoje, era só isso que eu queria explicar para vocês, os conceitos básicos de genética. E na próxima aula eu vou entrar na primeira lei de Mendel. Eu vou seguir a sequência da apostila, junto seria a primeira lei de Mendel, mas eu achei importante detalhar isso daqui e separar, né, para não haver confusão. Então, na próxima aula vai ser a primeira lei de Mendel, mas vocês provavelmente já sabem, vai fazer o cruzamento no caso, tá? Então, se eu tenho os alelos aqui, um alelo azão com azinho, cruza com outro azão-azinho, aí eu faço o cruzamento azão-azinho, azão-azinho e assim vai, tá bom? Então, eu continuo com vocês na próxima aula e depois vem heredograma, tá bom? Fiquem tranquilos, não é um conteúdo difícil, é um conteúdo bem fácil, bem interessante, muito interessante, mas ele exige nos exercícios o raciocínio de vocês, não só memorização, tá? Então, ele exige raciocínio lógico e etc, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, acompanhado. Não esqueçam de fazer o mapa mental e façam os exercícios da apostila, tá? Pode fazer os exercícios referentes a esse capítulo, capa 5. Beleza? Certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!